Saudos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos reunidos na sua presença, Deus, para glorificar, louvar e engrandecer o teu santo nome. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo e consagramos as nossas vidas a ti. Pedimos que o teu Espírito Santo, Deus, esteja conosco, nos conduzindo, nos capacitando, nos guiando, nos ensinando, Deus, a fazer a sua vontade, a andar nos teus caminhos. Que o Senhor venha nos capacitar, Deus, para que a gente possa renunciar, abrir mão, Deus, das nossas vontades, para que a gente tenha uma vida, Deus, de renúncia, de arrependimento, meu Pai, andando nos teus caminhos, Deus, e na tua presença. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus todo levante contra as nossas vidas, toda a obra do maligno, Deus, toda seta, tudo aquilo que não vem de ti, em nome de Jesus, amém. Amém? O título da lição de hoje é A Escolha entre a Porta Estreita e a Porta Larga. Nós vamos fazer a leitura que está em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, e Mateus, capítulo 3, do 1 ao 10, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 3. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E então agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém? Então, nessa lição de hoje, nós vamos aprender, nós vamos estudar que a Bíblia nos ensina que existem apenas dois caminhos. Nós temos duas únicas opções que ele fala metaforicamente aqui como a porta larga e a porta estreita. E o Senhor, ele nos deu o livre-arbítrio. Então, somos nós que vamos escolher por qual porta nós queremos passar, por qual caminho nós queremos andar. Mas a gente vê aqui que João Batista, ele fala que para nós andarmos na porta estreita, no caminho estreito, nós temos que nos arrepender, nós temos que abandonar comportamentos, nós temos que ter mudanças, nós temos que apresentar frutos dignos. Então, a gente vai aprender na lição de hoje a respeito desses dois caminhos, dessas duas portas que o Senhor fala aqui em Mateus capítulo 7, e destacar isso, que a decisão é nossa. Nós temos duas opções e somos nós que escolhemos qual caminho, qual porta nós queremos passar, qual porta nós queremos entrar, e cada porta conduz a um caminho diferente. O primeiro tópico da lição diz assim: portas e caminhos. A porta estreita. Então, a ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente desde o Antigo Testamento, na literatura judaica, quanto no Novo Testamento, na literatura cristã. E essa concepção
como eu disse, ela é encontrada também no Antigo Testamento, lá em Provérbios capítulo 15, versículo 24, fala sobre essa figura da porta. Então, é uma metáfora que o Senhor usa para falar de uma vida de arrependimento, de renúncia. Se você imagina uma porta estreita, dá para você passar por uma porta estreita com muitas coisas? Nem tudo passa por uma porta estreita. E se você estiver carregando muitas coisas, talvez você não consiga passar. Você tenha que deixar muitas coisas para trás para você conseguir passar por essa porta estreita. E assim é a nossa vida com Cristo. Nós precisamos abandonar muitas coisas, nós precisamos deixar muitas coisas para trás, a gente precisa se arrepender, né, de muitas coisas para que a gente passe por essa porta estreita e faça a nossa caminhada com Cristo. O próximo subitem fala sobre o caminho apertado. Quando a gente fala de caminho apertado, nós apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia a salvação ou a perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7 aponta, para os que desejam a vida eterna. E quando a gente fala de caminho apertado, a gente pode fazer a mesma analogia que nós fizemos com a porta. Para a gente passar por uma porta estreita, a gente tem que abandonar muitas coisas, a gente não consegue carregar tudo, a gente não consegue entrar com tudo. E o caminho apertado é da mesma maneira, né? Se você imagina um caminho apertado como se fosse um corredor estreito, não dá para passar tantas coisas assim. Então é uma vida realmente de renúncias, a gente tem que deixar muitas coisas para trás. A gente tem que se arrepender, a gente tem que mudar de vida, a gente tem que apresentar frutos dignos de arrependimento. E não é por acaso que a palavra apertado vem do verbo grego que é tilibô, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído. Então, metaforicamente também aborrecer, afligir e angustiar. Então, é literalmente apertar, né? O caminho apertado é o que vai nos levar a praticar os ensinamentos de Jesus Cristo de modo concreto. E entre os ensinamentos de Jesus, a gente tem amar os nossos inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu, né? E entre outros princípios celestiais que são ensinados no Sermão do Monte. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina, né? Qual é o estilo de vida que nós temos que ter, né, como cristãos, para sermos verdadeiros seguidores de Cristo. O próximo subitem fala assim, porta larga e caminho espaçoso. Então, a porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Então, você pode tudo, então cabe tudo na porta espaçosa, cabe tudo nesse caminho espaçoso. Você pode fazer todas as coisas, você pode fazer o que você quiser, que vai satisfazer os seus desejos da carne. Então, essa porta larga, esse caminho largo, ele recebe muitas pessoas e pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua maneira de viver. Pessoas que muitas vezes acreditam em muitas coisas, muitos deuses, né? Que tudo é permitido, que tudo pode, que tudo tá certo. E quando a gente fala de que acredita em muitas coisas, muitas vezes essas pessoas que resolveram passar pela porta larga, elas acreditam inclusive em Deus, mas elas não acreditam que Ele é o único Deus, que Ele é o Deus verdadeiro, que Ele é o Deus poderoso. Então, da mesma maneira que elas acreditam em Deus, elas acreditam e adoram outros deuses também. E a Bíblia nos ensina que o Senhor não se agrada disso, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, que nós devemos adorar somente a Deus. Então, quando a pessoa decide pela porta larga,
pela porta espaçosa, nesse caminho tem espaço para todas essas coisas que acabam afastando a pessoa da salvação, do Deus verdadeiro. É um caminho oposto. É como se fossem dois caminhos opostos. Um tá para cá e o outro tá apontando para cá. Então, por exemplo, aqui tá a porta estreita e aqui a porta larga. Você entra por aqui e segue esse caminho. Você entra por aqui e segue esse caminho. Então, são direções opostas. Amém? Então, nós temos a opção de escolher e nós temos que fazer a melhor escolha. E essa porta larga, esse caminho espaçoso tem seduzido e atraído muitas pessoas, né? Pessoas que vivem de acordo com as suas próprias vontades, com seus próprios desejos, que não querem se submeter à vontade de Deus, que não querem se adequar às Escrituras e à palavra de Deus. O próximo tópico diz assim: por que entrar pela porta estreita é difícil? O primeiro subitem, uma porta aberta, porém difícil. Nós estamos falando de duas portas, uma porta estreita e outra porta larga. As duas portas, elas estão abertas e, como eu já disse, nós é que escolhemos por qual porta nós vamos passar, né? Qual porta nós vamos entrar. Mas, apesar da porta estreita estar com a porta aberta, muitas pessoas acham difícil passar por essa porta, justamente porque elas vão ter que deixar muitas coisas para trás. Então, apesar dessa porta estreita ser a porta de entrada para nossa pátria celestial, para o reino de Deus, muitas pessoas não querem deixar coisas para trás para poder passar por essa porta. Então, isso se torna um impedimento. Então, tantas coisas, né, que nos impedem, como o egoísmo humano, um ego inflamado, a idolatria, o orgulho, a soberba, a arrogância, a ganância. Quantas pessoas elas se consideram e se acham tão grandes que elas nem cabem em nenhuma igreja. Nenhuma igreja é boa, nenhuma igreja é suficiente para elas, porque elas são tão perfeitas, elas são tão boas, e isso só demonstra o quê? O orgulho, a vaidade, a arrogância, e tudo isso não cabe nessa porta estreita. Se nós quisermos passar pela porta estreita, nós temos que deixar todas essas coisas do lado de fora. O Senhor nos ensinou que nós devemos tomar o caminho do céu, que é um caminho precioso, que é um caminho necessário, mas nós precisamos negar a nós mesmos. Nós precisamos deixar o nosso eu morrer para que ele viva em nós. Então, nós temos que negar a nossa vontade, negar a nós mesmos, para fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é algo maravilhoso, é o melhor para as nossas vidas, mas muitas pessoas não estão dispostas a abrir mão da sua própria vontade, porque realmente é difícil, né? Às vezes a gente tem planos, às vezes a gente tem sonhos, e abrir mão dos nossos planos e dos nossos sonhos para viver os sonhos e a vontade de Deus pode ser difícil. Mas com certeza é o melhor. Eu já ouvi aquele pastor R.R. Soares dizendo que ele queria fazer faculdade de medicina, ele já tinha conseguido uma bolsa, né, para cursar a faculdade de medicina, mas o propósito de Deus para a vida dele era outro, que ele curasse pessoas de outra maneira, e ele teve que abrir mão da vontade dele, do sonho dele, para viver a vontade de Deus e os sonhos de Deus. E com certeza, né, hoje ele como pastor, ele já curou muito mais pessoas através do poder de Deus do que ele estaria curando como se ele fosse médico, né? Então ele alcança muito mais pessoas, ele está ajudando a vida de muito mais pessoas, deixando
Deus usar a vida dele, né, fazendo a vontade do Senhor. Muitas vezes a gente vai ter que abrir mão dos nossos sonhos para a gente viver os sonhos de Deus, para a gente viver a vontade de Deus. Amém? E o próximo subitem diz assim: as oportunidades da porta larga são atraentes. Então, muitas vezes, o caminho da porta estreita, ele não é atraente e ele é até desconhecido, e muitas vezes nós temos medo daquilo que é desconhecido, daquilo que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a porta larga, ela é atraente, né? Mas ela oferece uma jornada de prazeres, de deleites, de libertinagem, coisas que agradam a nossa carne. E os que andam segundo as paixões deste mundo, eles são dominados por essas ilusões da vida e vão por esse caminho da perdição. Porque a porta é larga, o caminho é espaçoso, mas ele conduz para a perdição. A gente não vê o fim, mas a Bíblia já nos alerta e já nos ensina que é um caminho que leva para a perdição, que nos leva para longe de Deus, né? Que não é o acesso para o reino de Deus. Então nós precisamos ter cuidado, nós precisamos estar atento, e por isso que o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa, a concupiscência do mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então nós devemos escolher fazer a vontade de Deus, mesmo que para isso a gente tenha que abrir mão da nossa vontade. O próximo subitem diz assim: as razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. É você se tornar uma pessoa que vai seguir a Bíblia. Há 500 anos atrás, que o mundo era tão diferente, as coisas eram tão diferentes, mas a Bíblia era a mesma. Então, a gente entender isso, né, que não vai ter mudança. Nós temos que permanecer obediente ao que está escrito na Bíblia, independente das mudanças que estão acontecendo no mundo. É por isso que nós cristãos, nós somos o quê? Conservadores. Nós conservamos aqueles ensinamentos que estão escritos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não muda. O mundo muda, mas a palavra de Deus, ela não muda. Mas as pessoas, elas querem se adequar ao mundo. Elas querem acompanhar o mundo. E aí elas acham que a Bíblia está desatualizada, de que a Bíblia ela é ultrapassada, que muitas coisas que estão escritas na Bíblia hoje não funcionam mais, hoje não é mais correto. E como eu disse, a Bíblia não muda. Então, nós como cristãos, a gente não tem que acompanhar o mundo, a gente tem que acompanhar a Bíblia. A gente tem que acompanhar aquilo que Deus diz. Amém? E quando nós decidimos escolher a Cristo, escolher esse caminho de Cristo, né, da porta estreita, é porque nós reconhecemos que nós somos pecadores, né? Que sem Cristo nós não somos nada, nós não somos ninguém. É quando nós decidimos que quem vai guiar, quem vai decidir a nossa vida, as nossas decisões, quem vai dirigir a nossa vida é o Senhor, é Jesus Cristo, né? Então, o Evangelho, ele nos ensina a caminhar em santidade, a seguir os passos de Cristo e andar como ele andou. E para isso, como eu já disse, nós temos que abrir mão de tantas coisas, amém? E muitas vezes o mundo diz assim: Deus não quer que você abra mão, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você faça a sua vontade. E a única verdade que está nisso que eu falei é que Deus quer que nós sejamos felizes. Isso é verdade, mas nós só vamos ser felizes verdadeiramente e plenamente quando nós reconhecermos
que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas e quando nós decidirmos seguir os passos de Jesus. É isso que vai trazer a verdadeira felicidade para as nossas vidas. Amém? E o próximo tópico diz assim: entrando pela porta e pelo caminho do céu. Arrependimento de pecados. Então, por meio de palavras, João Batista, né, que era um pregador do Evangelho, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é uma mensagem de arrependimento. Então, era isso que João Batista pregava e anunciava, é que as pessoas deviam se arrepender. Então, João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança. Ele confirma a palavra dos profetas do Antigo Testamento, através dessa sua mensagem de arrependimento, pregada por Isaías e Jeremias, mas ele anuncia a chegada, né, de um novo caminho, de um novo tempo, de um Salvador. Amém? Então, o arrependimento bíblico, ele não é uma questão meramente emocional, mas o arrependimento vai além do que um sentimento. É uma decisão e uma disposição para mudar de vida, mudar de ideia, mudar de caminho. E isso envolve o aspecto mental e moral do pecador. Amém? Então, por meio da pregação e da aceitação do evangelho, o pecador ele renuncia ao pecado, ele reorienta a sua vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Amém? E o próximo subitem diz assim: confissão de pecados. Então, o ministério de João Batista, ele foi um ministério bastante impactante, foi um ministério bastante abrangente, um ministério grande. E então as pessoas dizem, né, nós até lemos, de toda a Judéia, da província, do Jordão, de vários lugares, elas iam até João Batista para serem batizadas. E os que iam até João, eles confessavam seus pecados para eles serem batizados. Por quê? Porque o batismo de João era um batismo de arrependimento. Então a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Então, sem que nós, seres humanos, sem que eu, né, reconheça que eu sou uma pecadora, jamais eu vou compreender, eu vou entender que eu preciso de um Salvador. Porque se eu não reconheço que eu errei, que eu estou em pecado, que eu sou uma pecadora, como é que eu vou aceitar a ideia de que eu preciso um Salvador? Para me salvar de quê? Né? Então, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores por causa da nossa natureza carnal, humana, que veio de Adão. Amém? Mas quando nós aceitamos a Cristo, então nós nascemos de novo com uma natureza divina, espiritual, né? Vinda da parte de Deus, literalmente. Então, por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados, ela passou a fazer parte da tradição cristã. Então, nós confessamos os nossos pecados. Na igreja evangélica, diferente da igreja católica, né, que eles fazem a confissão de pecados para o padre, nós fazemos a nossa confissão de pecado para Deus e, se quiser, pode fazer também a confissão de pecado para o pastor, né, e arrependimento, isso demonstrando arrependimento, né, e pedindo ali uma oração, uma direção, né, uma ajuda mesmo espiritual. Mas nós devemos confessar os nossos pecados para Deus. Devemos confessar para Deus as nossas fraquezas também e pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça. Amém? E sempre que nós reconhecemos e confessamos os nossos pecados, o Senhor, Ele nos perdoa. E a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nem se lembra mais dos nossos pecados. Então, a gente tem que colocar tudo diante de Deus, né? Se arrepender realmente. E arrependimento, como eu disse, é mudança, né? Você vai deixar para trás, você vai abandonar.
E o Senhor, ele sempre tem uma nova história, né, para aqueles que se arrependem, para aqueles que decidem mudar de caminho. O Senhor, ele tem poder para mudar tudo, para fazer nova todas as coisas, né? E o Senhor, ele tem prazer, né, em nos dar uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de alegria, independente do passado que a pessoa teve, né? O futuro com Deus, ele é completamente diferente, com certeza é um futuro glorioso e abençoado. Amém? E o próximo subitem diz assim: produzindo frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão de pecados, apesar de serem importantes, não eram provas suficientes da mudança de vida, porque era necessário que a pessoa apresente frutos, né? Que a gente consiga ver, que a gente consiga enxergar. A própria Bíblia fala isso, né? O próprio Jesus, a gente conhece uma árvore pelos seus frutos. Então, é preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, nós podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse. Quais são esses frutos? A honestidade, a misericórdia, o respeito às autoridades, o amor ao próximo, entre outras coisas. Então, tudo isso é a prova de que a natureza da pessoa havia verdadeiramente transformado, né? Que aquela pessoa tinha nascido de novo verdadeiramente, tinha se arrependido e tinha mudado. Então, a prova do nosso arrependimento são os frutos que nós damos nessa vida. Então, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de tratar as pessoas, um novo estilo de vida. Então, realmente uma mudança, negando a si mesmo, mudando verdadeiramente a sua vida. E eu vou ler a conclusão que diz assim: no momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Jesus diz que ele é o único caminho. Então, se nós quisermos a salvação, se nós quisermos a vida eterna, nós temos que entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, porque esse é o caminho de Jesus. E temos que renunciar a nós mesmos. Então, a gente tem que renunciar à nossa maneira de ser, se essa maneira de ser é contrária ao que está escrito na palavra de Deus. Então, quem rouba, não roube mais. Quem mente, não minta mais. Quem adultera, não adultere mais. Né? Quem tem vícios, abandone os vícios. Então, nós temos que negar o nosso eu, as nossas vontades, para viver a vontade do Senhor. E nós não estamos sozinhos. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda a passar por todas as coisas, né? A resistir a todas as tentações. A palavra de Deus diz que o Senhor ele não nos dá tentação que não é humana e que nós não podemos suportar. E por que nós podemos suportar? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, não se esqueça, você não está sozinho, você tem o Espírito Santo de Deus contigo, que te ajuda nesse processo de renunciar a si, de passar pela porta estreita, de andar pelo caminho apertado. Mesmo sendo apertado o caminho, você não está sozinho. O Senhor está contigo, o Espírito Santo de Deus está contigo, te capacitando. Amém? E essa é a lição de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.